Olá, boa noite. Meu nome é Silvia. Eu sou uma filha amada de Deus e eu me recupero dos prejuízos causados pelo abuso sexual que eu sofri na infância. E desses prejuízos, nesse ciclo, eu estou olhando para questões relacionadas ao orgulho, que é o controle, que é a minha vontade de fazer as coisas por mim mesma, várias vezes sem perguntar a opinião de ninguém, nem a opinião de Deus a respeito. E outras questões que eu estou percebendo, mas isso tudo eu entendi que está relacionado ao orgulho, né? Então, é algo mais enraizado que eu estou trabalhando, né? E também estou aprendendo a fazer relacionamentos saudáveis. Depois eu fiquei pensando, será que isso é o controle? Eu querer nomear lição com a minha área de recuperação? Pode ser que seja, mas pelo menos eu estou fazendo algo útil com isso, né? Não sei. Nós estamos na lição 7 e nós vamos falar hoje sobre padrinho, madrinha. Vamos falar também sobre prestadores de contas, né? Vamos falar sobre essas pessoas, essas figuras, por assim dizer, que são importantes no nosso processo de recuperação. Estamos na lição 7, então a gente já falou de vários assuntos e falamos bastante de nós mesmos, olhamos muito para si, né? E tem razão de ser, né? O Celebrando a Recuperação, ele não quer inventar a roda não, viu, gente? Então, muitas coisas que a gente ouve aqui no Celebrando e que a gente fala, hoje me parecem tão óbvias. E eu digo óbvias porque já estão lá na Palavra de Deus, por exemplo, né? Então, não tem novidade. Na verdade, eu acho que a novidade, pelo menos para mim, é a aplicação deste conhecimento, né? Mas são coisas que provavelmente a gente já ouviu, você já ouviu, né? Então a gente começa o ciclo no Celebrando a Recuperação, falando de si, olhando para si, porque quando eu penso em relacionamentos saudáveis, talvez o primeiro relacionamento que eu tenho é comigo mesma. Eu acordo comigo, eu passo o dia inteiro comigo, eu vou almoçar comigo, eu vou deitar comigo, se eu vou viajar, eu vou comigo. Isso parece óbvio, mas eu digo para você, em muitos momentos da minha vida, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar com essa Silvia. Eu não via a graça de estar com essa Silvia. Aliás, estar com essa Silvia me irritava profundamente. Eu não sabia lidar com as questões que me irritavam, né? Eu queria, inclusive, ser outra pessoa, viver outra vida. Eu queria sair de mim, mas não dá. Não dá para você sair de você. Então, você é talvez a primeira pessoa com a qual você se relaciona. E nesses tempos em que eu venho participando do CR, graças a Deus eu tenho conseguido fazer de mim a minha melhor companhia. Então, por exemplo, quando eu penso em viajar hoje, quem vai comigo? Eu, com certeza. Outra pessoa, aí depende. Depende da viagem, depende para onde que eu vou. Se eu vou fazer uma viagem cultural, por exemplo, eu prefiro ir sozinha. Porque eu gosto de ter tempo. Se eu vou passear num museu, numa exposição, eu prefiro ir sozinha também. Porque eu gosto do silêncio, eu gosto de observar, eu gosto de conversar comigo, saber das minhas impressões sobre aquilo que eu estou vendo. Mas eu quero me relacionar. Eu quero ter outras pessoas na minha vida. Mas ficar satisfeita comigo mesma é algo novo para mim e algo que eu tenho descoberto como uma das coisas mais legais dessa vida. Estou descobrindo que a Silvia é uma pessoa bacana, é legal, já vou fazer o meu marketing aqui, tá bom? É muito bom quando
há satisfação em estar consigo mesmo. É muito bom. Mas se eu ficar só comigo, se eu olhar só para mim, isso é um perigo, isso é uma armadilha. E nós já vimos isso. A gente viu nas lições sobre escolhas, né? Como é perigoso escolher baseada só na minha ideia, na minha opinião. Porque eu não sei tudo, eu não tenho todas as informações, eu não sou Deus. Quem sabe tudo, quem tem todas as informações, quem inclusive é a verdade, é o nosso poder superior, o Senhor Jesus Cristo. Então eu não posso ficar comigo mesma, né? Eu preciso de outra pessoa nessa relação, eu preciso do meu poder superior. E eu preciso também do outro. O outro, ele é um espelho de mim. Eu não sei se você já ouviu isso. O outro é seu espelho. E quando eu comecei a ouvir isso no CR, me soou muito estranho. Muito estranho, porque quando eu pensava no outro que me irritava, então olha só como eu pensava. Eu achava que o outro me irritava. Hoje eu sei que não é possível. O outro não tem esse poder. O outro é alguém como eu. Ele não é Deus. Então o outro ele não tem esse poder de me irritar. Também não tem o poder de me fazer feliz. Também não tem esse poder. O outro é só mais uma pessoa. Deus, sim, Deus tem todo o poder. O outro não. Mas eu achava que o outro me irritava. E quando eu cheguei no Celebrando e comecei a ouvir que o outro era meu espelho, eu pensava assim, não, você está querendo dizer que o outro me irrita e o problema é meu? E aí eu comecei a aprender a trocar culpa por responsabilidade. Aí eu comecei a trocar as palavras. O outro me irrita e a responsabilidade é minha? Não, o outro não me irrita. Eu é que me irrito com o outro. E isso é responsabilidade minha. E como que eu comecei a perceber o outro como espelho? Se eu pudesse ter aqui as pessoas dos meus relacionamentos de 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás, e essas pessoas, desse o microfone na mão dessas pessoas e perguntasse para essas pessoas como que era conviver com a Sílvia. Acho que talvez essas pessoas diriam coisas boas. Mas essas pessoas provavelmente iriam dizer que a Sílvia é uma pessoa extremamente controladora. A Sílvia gosta tudo do jeito dela. Se a louça não estiver lavada do jeito dela, ela se irrita. Tem que ser no tempo dela, do jeito dela. Ela quer saber da vida de todo mundo. E ela não cuida da vida dela, ela não cuida do corpo dela. A Sílvia, a minha família talvez dissesse, a Sílvia é extremamente antissocial, ela não participa com a gente. Então percebam que esse retorno das outras pessoas que participavam das minhas relações diz muito a meu respeito. Percebem como o outro era o meu espelho e continua sendo até hoje? E essas questões, na verdade, eram e são, né, sintomas de relações adoecidas. Sabe por quê? Porque eu estava doente. Então, pessoas doentes têm relações adoecidas. Então, a partir de agora, né, nas próximas lições, a gente vai não apenas olhar para nós, a gente vai olhar para o outro também, a gente vai continuar olhando para o nosso poder superior. Mas a gente vai começar a perceber que em todas as áreas da nossa vida, os relacionamentos são os relacionamentos que estruturam a nossa vida. Pensa no seu ambiente de trabalho, pensa na sua família, pensa na comunidade religiosa que você faz parte. Tira os relacionamentos disso tudo, acabou. Todas essas áreas funcionam porque os relacionamentos estão lá. Então, se os relacionamentos estão doentes, toda a estrutura da vida está doente. Percebam a importância de olhar para os relacionamentos, de olhar para o outro e perceber o que o outro está falando de mim. Nem tudo que o outro fala de mim é verdade, né? Mas
talvez algumas percepções do outro sobre mim tenham muito a ver com as minhas áreas de recuperação. Foi assim que eu comecei a perceber e dar nomes às minhas áreas de recuperação. Relacionamentos saudáveis. Pode passar o próximo slide. Se a gente pudesse tirar uma foto de um relacionamento saudável, pelo menos é o que eu acho, tá? Eu acho que seria mais ou menos isso. Um relacionamento saudável é mais ou menos isso. Eu tenho a mim, né, que está pertinho de mim, que levanta comigo, que dorme comigo, que toma café comigo, né? Eu tenho Deus e está no meio da minha relação com os outros. Eu acho que essa é uma foto de uma relação saudável, né? E percebam que propositadamente tem muito mais espaço para outros, né, do que para mim. O meu espaço é importante, mas se eu ocupo todo o espaço, não sobra espaço para o outro, não sobra espaço para Deus na minha vida. Eu já comentei aqui, né? O CR, ele me ajudou muito a olhar para o outro. E a minha dificuldade em olhar para o outro é porque eu tinha medo de gente. Afinal de contas, durante a maioria do tempo da minha vida, pessoas fizeram mal para mim. E agora eu estou com essa responsabilidade. O que eu faço com isso que foi feito comigo? Né? Num primeiro momento, qual que foi a minha reação? Agindo no controle. Eu achava que controlando tudo e todos, eu não seria ferida, eu não seria machucada. Mas isso é viver na negação, porque eu não controlo tudo. Eu não sou Deus, não é isso que a gente lê sempre no primeiro princípio? Eu não sou Deus, eu não tenho esse poder de controlar o outro. Então, a partir do momento que eu desarmei, que eu derrubei essa barreira, eu consigo, então, ir até o outro e procurar, então, ter esse relacionamento saudável. Bom, pode passar o próximo, por favor? A gente está lá no princípio 4, que já foi lido, e eu vou ler aqui novamente, tá? Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Alguém da minha confiança, né? Como é que alguém que tem medo do outro vai achar alguém de confiança? Difícil, né? Então, quando eu comecei a ler esse princípio, eu falei, acho que não vai rolar. Acho que não vai dar certo, né? Porque realmente eu não tinha ninguém da minha confiança. Né? Eu vivia, na maior parte dos meus relacionamentos muito ruins, muito adoentados, né? E como eu disse, porque principalmente eu estava doente. Esse é o passo 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário de nós mesmos. Hoje, a gente vai focar nessa parte que eu grifei. Alguém da minha confiança. Né? Por que é importante eu ter alguém da minha confiança? Né? Porque eu preciso do outro na minha vida. Eu preciso porque o outro é meu espelho. Eu só consigo avaliar a minha vida, as minhas áreas de recuperação, se eu estou caminhando bem, se eu estou estacionada, se eu tenho um outro para me dar um feedback. Só que esse alguém precisa ser da minha confiança, porque essa relação, ela vai ser uma relação de festa, de celebração, mas vai ser uma relação também onde eu vou confessar falhas. E aí, pode passar o próximo slide, por favor. Esse alguém da minha confiança, ele vai ser alguém que vai me ensinar como me relacionar com outras pessoas. Através dessa relação com padrinho, madrinha, prestadores de contas, eu vou reaprender como me relacionar de maneira sadia. Né? Então, vamos começar do começo. Né? Quem são essas pessoas? Quem é madrinha? Quem é padrinho? Quem são prestadores de contas?
Então, olha só, madrinha e padrinho, primeiro, são celebrantes. E isso parece óbvio, e é, né, porque a gente está no Celebrando a Recuperação, mas é muito importante, né? Principalmente para quem lida com a dependência emocional e com a codependência. Então, a minha madrinha ou o seu padrinho, ele é celebrante como você. Ele não é Deus. Ele não vai estar aí para resolver a sua vida. Ele não vai estar aí para fazer as escolhas por você, né? Ele não vai estar aí para fazer por você. Não, ele é um celebrante. Ele é um filho, ela é uma filha amada de Deus, que estão no processo. Eles estão no processo, né? Então, por exemplo, o dependente emocional, ele acha que tem um grande outro que vai resolver a vida dele, né? Então, ele não consegue fazer nada se esse grande outro não estiver ao lado. Então, eu não posso enxergar a madrinha e o padrinho como esse grande outro. Não, são pessoas que estão no processo. Porém, são pessoas que já concluíram os 8 princípios e os 12 passos, que acontecem lá no grupo de passos. A gente tem alguns celebrantes que estão fazendo o grupo de passos, não é? Então, ao final do grupo de passos, você que está fazendo, por exemplo, você pode se voluntariar, você pode ser uma madrinha, você pode ser um padrinho. Por quê? Porque você já vai ser, né? Já vai estar com a vida resolvida? Não. É porque você já vai ter caminhado um pouquinho mais à frente, né? Você vai poder dizer assim para o teu amigo celebrante: ó, você viu que tem um buraco ali? Ah, não vi não. Eu vi, eu já passei ali. Tem um buraquinho ali, viu? Cuidado. Você viu aqui, esse terreno aqui está meio desnivelado? Ah, não vi. Eu vi, eu já passei aqui. Então, o padrinho e a madrinha é só alguém que já passou por aquele caminho, que conhece um pouquinho a mais, tá bom? E aí, na nossa recuperação, essas figuras, essas pessoas, trabalham como se fossem treinadores, né? E eu acho muito interessante essa analogia que o CR faz, porque o treinador, ele se esguela às vezes, né, fora do campo. Estou lembrando de alguns treinadores aqui, né? Mas eles não podem entrar lá no campo para resolver, né? Deve dar uma angústia às vezes, mas o treinador, ele participa até aquele limite. Quem vai jogar bola, quem vai tentar fazer o gol, né, é o jogador. O treinador tem a sua limitação, mas é uma figura extremamente importante. E quem são os prestadores de contas? São celebrantes, filhos e filhas amadas de Deus, estão no processo e talvez estejam no mesmo nível que você. Então, você que está lá no seu grupo de passos, você está num grupo, né? Você tem outros celebrantes ali com você. Talvez você tenha ali alguém que possa ser o seu prestador de contas, que está no mesmo nível que você, está caminhando com você e vai poder te ajudar. Como? Ele é a pessoa que você vai autorizar que ele te cobre aquilo que é da sua responsabilidade. Nossa, Silvia, mas eu não gosto de ser cobrado. Ah, então, né? Quem é muito controlador, na verdade, é extremamente descontrolado. E é muito interessante, e eu digo por mim mesma, colocar limites para um controlador. Ele gosta de controlar a vida de todo mundo, mas fala para ele, faz isso, faz aquilo, né? Ele entra em pânico, porque ele quer controlar a vida do outro. Então, quando a gente dá ao outro permissão para cobrar aquilo que é da minha responsabilidade, vira as reuniões do CR, por exemplo, né? Você está participando lá do grupo de passos, esse seu prestador de contas vai poder te dizer: e aí, está caminhando lá? Está conseguindo fazer as lições, né? Não é alguém que vai dar pitaco na sua vida. Não é alguém que vai dizer a você o que fazer, mas é alguém que vai estar com você, vai estar caminhando com você, tá bom? Então,
Essas são as definições de padrinho, madrinha e prestadores de contas. Tá bom? Pode passar o próximo. E por que a gente tem que ter essas pessoas? Não posso caminhar sozinho? Posso vir aqui, ouço a palestra, vou lá na minha sala de partilha. Não quero ninguém perto de mim, né? É uma opção. Aqui no CR você não tem que nada, né? É uma opção. Caminhar sozinho é uma opção, mas, novamente, é perigoso, é armadilha. Não quero, né? Não, aliás, eu quero sim, eu quero, né, te dar essa dica a partir de mim. Eu caminhei muito tempo sozinha, e isso que me trouxe ao Celebrando a Recuperação. Então, caminhar sozinho é um perigo. E sabe por que é importante, então, ter essas pessoas ao nosso lado? Primeiro, porque é bíblico. E aí, de novo, Celebrando a Recuperação não está inventando a roda, a gente não está falando nada de novidade aqui. E, inclusive, a gente prefere ficar mesmo dentro da palavra de Deus. E na palavra de Deus já está definido que assim é melhor, né? Então, olha só que interessante esses dois textos. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, caminhar junto é muito, mas é muito melhor do que caminhar sozinho. Pode passar o próximo. Outro motivo porque é importante ter madrinha, ter padrinho, ter prestador de contas. Porque essas pessoas, elas vão nos ajudar no trabalho dos 4 elementos que garantem o sucesso do programa Celebrando a Recuperação. Olha, é muito provável que o indivíduo tenha sucesso no seu programa de recuperação se ele observar esses 4 elementos. Quais são esses 4 elementos, né? De maneira geral. Primeiro, manter uma visão honesta da realidade, né? Então, vou dar exemplos de mim mesma, né? A minha madrinha, eu lembro que quando a gente começou nessa parceria, foi em 2019, né? E a gente começou a conversar, e quando eu ia conversar com ela, eu sempre falava só das coisas ruins, ou pelo menos eu sempre começava a falar dos perrengues, das coisas ruins. E ela me ajudou a manter uma visão honesta da realidade. E um dia ela falou assim para mim, você já percebeu que você gasta 5 minutos para falar das coisas boas e 2 horas para falar só das coisas ruins? Será que só tem só coisa ruim? Aí eu falei, é verdade. Então, a minha madrinha, ela ajustou, ela me ajudou a ajustar a minha visão sobre a realidade, né? Então, isso é importante. Priorizar a agenda de recuperação. O prestador de contas é aquele que vai te ajudar a priorizar a sua agenda do Celebrando a Recuperação. E eu não estou falando só que o prestador de contas vai te mandar mensagem para falar, vai começar a reunião. Não é isso, não. O prestador de contas vai te falar sobre cuidado pessoal, né? Sobre outras questões que são importantes para a nossa recuperação. Cuidado pessoal, as reuniões, né? As reuniões do grupo de passos, as reuniões do grupo de partilha, né? Olha, estou percebendo que você fica só na palestra, mas não fica no grupo de partilha. Como é que você está no seu processo de recuperação? Então, o prestador de contas ajuda muito a gente. Outro elemento fundamental é o nosso relacionamento crescente com o Senhor Jesus. Então, quando eu partilho algo com a minha madrinha e ela pontua, então, Silvia, como é que está o seu relacionamento com o Senhor Jesus nessa área? Ela me traz para esse eixo, ela me traz para essa reflexão. E outro elemento muito importante da nossa recuperação, que o padrinho, a madrinha e o prestador de contas nos ajudam,
é quando a gente entra no serviço, né? Eu já comentei aqui que uma das minhas fugas dos meus problemas era trabalhar na igreja. Eu trabalhava muito na igreja, mas muito mesmo. Tinha dia que eu chegava lá às 7 horas da manhã e eu ia embora às 2 horas da tarde, e aí ia para casa, comia rapidinho, às vezes, né, fazia alguma coisa, e 5 horas da tarde estava lá de novo. É ruim isso? No meu caso era ruim, porque eu estava me escondendo atrás da religiosidade, do serviço religioso. Então, como a minha madrinha, sabendo da minha história, na hora que eu comecei a servir no Celebrando a Recuperação, ela foi me acompanhando. Silvia, aí, como é que tá? E agora eu também sou madrinha. Ok. Quantas celebrantes você está amadrinhando? É verdade. Eu preciso cuidar de mim primeiro. Primeiro eu cuido de mim. A máscara, né? Quando a gente vai viajar de avião, tem toda aquela instrução, né? Não importa se tem idoso ou criança do seu lado. A máscara é primeiro em você. Primeiro você cuida de você e depois do outro. Então, esses elementos que são extremamente importantes para o nosso processo de recuperação, se eu tenho alguém para lembrá-los para mim, isso me ajuda muito. É mais provável que eu tenha sucesso no meu processo de recuperação. Próximo slide. Ainda, né, nesse assunto, por que é importante ter madrinha, padrinho, prestador de contas? Porque essas pessoas previnem recaídas. Quando a gente faz o grupo de passos, a gente tem um momento do inventário, em que a gente escreve a respeito da nossa vida, coisas boas, coisas ruins, pessoas que nos afetaram. E é muito bom compartilhar isso com a madrinha, com o padrinho, para que eles saibam da nossa história. E é importante porque quando aqueles velhos hábitos, se porventura eles retornam, a madrinha ou o padrinho vai lembrar da sua história e falar, olha aqui esse sinalzinho de codependência voltando. Olha esse sinalzinho de controle voltando. Então, ter alguém que me ajuda a reconhecer comportamentos, padrões antigos, que já foram trabalhados, mas que estão lá. Eu sou uma celebrante em recuperação, eu não sarei completamente, né? Além desses padrões disfuncionais, ainda tem os autossabotadores. Então, o padrinho e a madrinha nos ajudam nesse sentido. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. É difícil ouvir a repreensão, a chamada de atenção. Não é fácil, é desconfortável. Mas a Bíblia está falando que é melhor, é mais saudável. Próximo slide, por favor. Quais são as características da madrinha e do padrinho? Né? Como é que eu sei que essa pessoa vai ser uma boa madrinha ou um bom padrinho? Algumas questões aí para a nossa reflexão. Primeiro, eles fazem aquilo que eles dizem? Atuação e palavras estão caminhando junto? Ou faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? Aí não vai dar certo, né? Então, na hora de escolher uma madrinha, um padrinho, eu tenho que observar. Fulano está falando isso e está fazendo, e está tentando, está indo nesse caminho. Então, faz sentido, né? É boa ouvinte? É bom ouvinte porque vai ouvir bastante. Se não tem paciência, no grupo de partilha e no grupo de passos, a gente treina muito o ouvido, né? A gente ouve bastante. Mas nem sempre o celebrante é um bom ouvinte. E ok, mas a madrinha e o padrinho têm sim que ser bons ouvintes. Tem um relacionamento crescente com o Senhor Jesus? Ou estagnou? Acha que já sabe tudo? Deseja ajudar outros celebrantes no processo de recuperação? Isso é uma característica importante.
Demonstra compaixão, cuidado e esperança e não pena. Você já pensou se a minha madrinha, na hora que eu estivesse lá contando a minha história triste, ela dissesse assim: nossa, Silvia, coitadinha de você. Nossa, tô acabada. Nossa, você... Eu ia estar lá, acabada, vitimizada, né, chorando até hoje. Mas ela demonstrou compaixão, ela me acolheu, ela demonstrou cuidado, ela me apontou a esperança que estava no Senhor Jesus Cristo, mas ela não teve pena de mim, não. Ela me falou verdades, ela me confrontou, que é o próximo item. A madrinha e o padrinho, eles confrontam as nossas negações. Eles não agem com dó, com pena. Essa não é a ideia. A ideia é que eles nos confrontam para que a gente possa refletir e para que a gente possa trabalhar as nossas áreas de recuperação. Oferece sugestões. O bom padrinho e a boa madrinha não vai dizer o que eu tenho que fazer. Porque cada um de nós é protagonista da sua própria história de recuperação. A gente forma a nossa equipe. Somos nós, nosso poder superior, madrinha, prestador de contas, nós somos uma equipe, né? Embora treinadores, eles não nos dizem o que fazer, mas eles podem oferecer sugestões. A partir do quê? Da sua própria recuperação. É muito legal quando a madrinha diz, né, eu conto a minha questão e a madrinha diz assim: olha, na minha recuperação aconteceu assim, agora você reflete sobre a sua. Mas é muito bom quando alguém tem algo para oferecer de si mesmo, da sua própria recuperação, né? Então, um bom padrinho, uma boa madrinha, compartilha das suas próprias lutas e áreas de recuperação. Você já pensou se eu chego para minha madrinha, conto as minhas questões, e ela fala assim: não, eu nunca passei por isso, não. Estou de boa. Nunca tive esse problema. Né? Do jeito que eu sou, eu acho que eu ia falar assim: então está fazendo o que aqui no Celebrando? Né? Mas ao contrário. A minha madrinha sempre está ali compartilhando das suas questões, das suas lutas. Gente de verdade, gente real, né? Que inclusive eu senti falta a minha vida inteira de religiosidade. Tinha muita gente propaganda de margarina, mas eu queria gente real, gente de verdade, gente com as quais eu pudesse me identificar. E graças a Deus, no Celebrando, eu tenho encontrado. Próximo slide. Qual que é o papel da madrinha e do padrinho? O que eles fazem, então, na prática, né? Eles ouvem e conversam em detalhes sobre questões mais íntimas, ou questões que demandam mais tempo, que vão levar muito mais tempo do que aqueles 5 minutos que a gente tem na sala de partilha. Então, meu exemplo, eu me encontro com a minha madrinha semanalmente. A gente tem pelo menos 1 hora, todas as quintas-feiras de manhã, para conversar. E às vezes não dá tempo, né? É muito assunto. Mas são assuntos de mais intimidade, são assuntos que eu preciso de mais tempo, né? Então, a madrinha ela vai ouvir e nós vamos conversar a respeito, com mais detalhes, com mais atenção. Estar disponível em momentos de crise ou recaída. Então, no momento que acontece alguma coisa, eu sei que eu tenho para quem ligar, para quem mandar uma mensagem, e eu sei que aquela pessoa vai estar disponível para me amparar naquele momento. A madrinha e o padrinho também podem oferecer pontos de vista sobre decisões e escolhas. Pontos de vista. Né? Eles não vão escolher por nós, mas eles vão oferecer: olha, já pensou por esse lado? Já pensou assim? Né? Por exemplo, eu mudei de casa
E agora eu estou naquela fase de comprar móveis e tal, né? Eu converso com a minha madrinha isso. A gente fala de tudo. A gente fala sobre esmalte de unha, a gente fala sobre problema de família, a gente fala sobre comprar móveis. E aí a minha madrinha falou, já pensou em fazer assim? Já pensou nessa opção? Já pensou naquilo? É verdade, eu não tinha pensado nessa opção. Então, o padrinho e a madrinha oferecem pontos de vista, né? Porque, afinal de contas, eu não sei tudo, eu não tenho todas as informações. E o padrinho e a madrinha também podem orientar em relação ao ritmo do meu processo de recuperação. O que significa isso? Se eu estiver indo muito rápido, a minha madrinha fala, opa, vamos voltar aqui um pouquinho? Vamos conversar sobre esse assunto mais um cadinho? Ou se eu estou muito devagar, a minha madrinha é aquela pessoa que fala, ok, vamos caminhando, vamos conversando e vamos caminhando, né? Quando eu estava preparando essa apresentação aqui, eu lembrei que quando eu estava lendo o meu inventário com a minha madrinha, e chegou lá num determinado momento, e eu fui falar sobre a questão de não ter filhos, né? Por exemplo. E aí eu lembro que eu falei assim, então, eu até quis ter filho, mas aí não aconteceu, e ok, ponto final, e já pulei para o próximo assunto. E aí ela falou assim, peraí, vamos voltar um pouquinho nesse assunto? E eu lembro que a gente foi cavucando, e aí eu me debrucei mais sobre essa questão, pude perceber o quanto aquela questão não estava resolvida, isso lá em 2020. E essa conversa foi muito importante, por exemplo, em agosto do ano passado. No momento em que eu tive que passar por uma cirurgia e que eu precisei, por exemplo, retirar o útero. E aquela questão de não ter filho, agora sim estava resolvida. E eu pude tomar a decisão conscientemente. E eu tomei a decisão, mas porque aquela questão foi bem tratada lá no passado. Se não tivesse sido tratada, talvez eu tivesse sofrido muitíssimo agora, e agora eu não teria muitas escolhas. Percebem como é importante, né? Perceber essa questão do ritmo. Ok, próximo slide. Como encontrar uma madrinha e um padrinho, ou um padrinho, né? Um detalhe importante. A pessoa tem que ser do mesmo sexo que você, ok? Então, celebrantes mulheres vão ter madrinha. Celebrantes homens vão ter padrinho. Celebrantes mulheres vão ter celebrantes mulheres prestadoras de contas. Celebrantes homens vão ter prestadores de contas, que são homens celebrantes. Um bom lugar para encontrar uma madrinha ou um padrinho é o CR. É aqui que você vai encontrar. É aqui, né? E presencialmente a gente sempre fala, né? A gente tem vantagens do presencial, né? A gente tem um bate-papo depois da palestra, depois a gente vai para a sala de partilha, a gente também tem um bate-papo depois. Mas você que está online, você também está aí na sua sala de partilha. E você vai ouvindo as partilhas e você vai identificando. Olha, eu acho que essa madrinha aqui, essa celebrante tem as qualidades de uma madrinha. Eu acho que eu posso convidá-la, né? Mas também peça a orientação de Deus. Porque a sua madrinha não necessariamente vai ter a mesma área de recuperação que você. Pode ser que sim, mas isso não é obrigatório. Então, o teu poder superior vai poder te ajudar nisso. E duas coisas muito importantes. A responsabilidade de encontrar sua madrinha e seu padrinho é sua. Lembre-se que você é o protagonista, você é a protagonista no seu processo de recuperação. Você escolhe.
E mediante ao convite, a madrinha e o padrinho também podem rejeitar. E não tem problema, ok? E está tudo bem se isso acontecer. Isso é bastante complicado para aqueles que lidam com rejeição. Porém, a gente precisa lembrar que ninguém no CR tem que nada. Então, quando alguém recebe um convite para ser padrinho ou madrinha, essa pessoa vai avaliar. E ela vai te responder. É um convite, não é? É um convite. Você pode responder, você pode receber como resposta um sim ou um não. E isso é absolutamente normal, tá bom? E aí eu vou deixar uma pergunta, aliás, duas, para você, se quiser, utilizar lá a sua sala de partilha. Pode passar o próximo. Essas duas perguntas aí. Você tem madrinha ou padrinho? Ou prestadores de contas? Você já tem? Segunda pergunta. Se você já tem, como que tem sido esse relacionamento? Vocês têm se encontrado? Vocês conversam? Você já fez a leitura do seu inventário com ele? Tá bom? Então, vou deixar essas duas perguntas, caso você precise, na sua partilha. E é isso. Obrigada por me ouvirem.